Bom dia, vamos começar. Eu vou começar fazendo uma oração. Hoje é a nossa última lição, a lição número 13. A gente vai encerrar um ciclo que eu acho que foi muito importante, muito legal, um assunto muito legal que a gente debateu esses meses. E para as próximas semanas a gente começar uma revista nova com outro tema. Mas foi muito legal essa bagagem que a gente ganhou nesses meses falando sobre essas religiões e a gente tendo um pouquinho mais de experiência para debater com as pessoas. Então, vamos lá. Senhor Jesus, quero te agradecer nesse momento a oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã de louvar e engrandecer o seu nome, Senhor, através do estudo da tua palavra. Coloque nos nossos corações cada vez mais desejo por estarmos nos aprofundando, estudando mais sobre ti. Pai, que a gente possa, Senhor, nunca nos sentirmos saciados da tua palavra, mas que a gente sempre queira mais e mais nos desenvolvermos, Senhor, e crescermos na graça e no conhecimento. Continue conosco nessa manhã, que os nossos corações recebam a palavra e que a gente possa, Senhor, ao longo dessa semana, desses dias, Senhor, pensarmos naquilo que o Senhor nos fez refletir neste dia. É isso que desde já nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, eu vou começar aqui compartilhando a minha... Vamos lá. Bom, gente, eu acho que eu tenho que pôr aqui, deu certo. Bom, a gente vai falar sobre o estado intermediário. Quem tiver com a revista aí, eu gostaria que abrisse, por gentileza, na lição número 12, e que a gente vai conversar hoje sobre o que acontece imediatamente após a morte. Para onde a alma vai, para onde o corpo vai, o que as religiões falam sobre isso. A gente já estudou um pouco, principalmente, sobre as religiões, algumas religiões que creem na ressurreição não, na reencarnação, que tem aquela questão lá do limbo das almas, que nem a Aliane comentou na semana passada, que daí a alma volta lá, que ela colocou até o desenho lá tipo, um monte de alminha penduradinha lá e tal. Então, só que a gente não chegou a falar sobre o que nós cristãos cremos e particularmente o que nós presbiterianos acreditamos. Então, o versículo tema da lição é esse, ó. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, no momento da morte, nós somos divididos, nós somos separados. O espírito volta a Deus e o pó volta à terra. Então, esse corpo material, como alguns sabem, mas a gente vai deixar aqui bem explicitado, que esse corpo material ele é apenas utilizado neste plano físico, neste mundo. A gente não se utiliza desse corpo material após a nossa morte. Então, até na lição passada, a Liane estava discutindo e falando sobre a origem dessa questão da reencarnação, como outros povos criam, e eu até ia falar uma besteira na aula, sorte que eu segurei minha boca e não falei, porque depois eu fui pesquisar e fui pensar sobre o assunto, que era mais sobre como os egípcios pensavam, né? Os faraós, eles eram enterrados junto com tesouros e tudo mais, porque eles criam que quando eles passassem dessa vida para o plano físico, eles deveriam levar tudo que era deles. Por isso que tinham as grandes pirâmides, que eram enterradas junto com grande parte do tesouro deles, porque eles criam que quando eles chegassem no próximo plano, eles então poderiam desfrutar tudo aquilo que eles levaram dessa terra. E não é assim. Então, nós sabemos hoje que a gente não crê dessa forma. Aliane, você está conseguindo admitir as pessoas, alguma coisa assim ou não? A Liane caiu, acabou a bateria do Note, ela já está voltando. Ah, então tá bom, obrigada. Bom, pastor, se eu estiver falando alguma coisa, o senhor também pode cortar, tá? Interromper.
Então, até os egípcios criam desta forma. É até que eles levariam seus bens materiais como outros povos creem também. Mas nós sabemos que não. A gente morreu, nosso corpo fica aqui. Tanto que eu, desde criança, minha família, meu pai era católico, mas minha mãe toda a vida foi evangélica. Eu não entendia por que as pessoas iam ao cemitério. Eu não entendia. Porque na minha cabeça, a pessoa morreu, ficou lá. Né? Não tem assim esse sentimento de retornar, como outras religiões e outras culturas têm, essa questão de venerar os mortos, né? Que a gente vai ver até mais para frente. Tanto que a gente, no Brasil, a gente sabe que no dia, olha, eu vou até falar errado, mas é 2 de novembro, né? Dia de finados. Os católicos sempre têm o hábito de ir até o cemitério e prestarem homenagens aos mortos, então, né, lá enfeitar, trocar florzinha, enfim, que é uma coisa que nós, creio que se alguém tiver, assim, esse costume, mas, assim, é uma coisa que eu realmente não me importo. Se vocês perguntarem para mim, alguns familiares meus onde estão enterrados, eu nem sei. E não é por uma questão, assim, de não amar a família, mas é que para nós, eu creio, morreu. A própria Bíblia fala, o pó volte à terra. Ali não tem mais nada, né? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, se estiver aqui falando besteira. Mas a revista vai trazer, como introdução, o seguinte: o raciocínio, a fé e a escritura nos levam a crer na ressurreição e na sobrevivência da alma depois da morte. Ponto. Se a gente pegar as escrituras, se a gente debruçar em cima delas, pensar, estudar e analisar, a gente vai entender sim que a nossa vida não acaba aqui. Seria muito simplista a gente pensar que a gente chegou até onde a gente chegou, a gente viveu todas as coisas. O mundo ele foi feito só para a gente viver o que acontece aqui? Não. Nós temos ainda uma vida ainda a prosseguir após a morte, onde, aí é que a gente vai ver durante a revista, que nós sofreremos consequências daquilo que fazemos durante a nossa vida. Então a nossa vida terrena não tem importância? Tem muita importância. O que a gente faz aqui, a gente tem muita importância. Só que a gente precisa entender que não acaba aqui. Seria muito simplista e seria muito, creio até que sem sentido a gente acreditar que nessa vida a gente não teria mais nada a viver, né? Vamos lá. Concepções sobre a situação do humano após a morte. Aqui são algumas concepções, tá? O materialismo. O materialismo, ele acredita que o ser humano deixa de existir uma vez que a substância material é perecível. Morreu, acabou. Não tem mais nada, não vai acontecer mais nada. A vida mesmo é material, é só nessa vida. Depois que a gente morrer, a nossa alma não tem importância nenhuma, ela vai morrer junto com a gente. Então a pessoa só vive aquilo que ela vive aqui na Terra. Não tem mais nada que vai subsistir após a sua morte. O panteísmo, né, que a alma volta ao grande todo de onde procedeu, perdendo a sua individualidade, ou seja, tem aquela grande bacia das almas e as pessoas morrem, elas voltam a esse grande todo, na verdade ela não vai ter consciência alguma. No panteísmo eles creem que a alma, depois que ela volta ao todo, ela não tem consciência nenhuma, ela não tem memórias, ela não tem recordações, ela não tem lembranças, e muito menos ela vai carregar essas experiências para uma outra encarnação, como a gente viu a reencarnação espírita, por exemplo. A alma volta a esse grande todo e lá é feita uma nova alma, enfim, que vai retornar à Terra. Uma coisa assim, ao meu ver, até muito mais complexa da gente pensar e a gente analisar. Porque não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento isso. Adventistas e testemunhas de Jeová. Até o pastor falou agora no começo da aula sobre testemunha de Jeová. Eles creem que a alma dorme logo após a morte e, neste caso, ela fica inconsciente no mundo silencioso, onde não há conhecimento e atividade alguma. Aqui, até se a gente for ler e estudar sobre os testemunhas de Jeová ou sobre adventistas, os adventistas, inclusive, eles têm um conhecimento muito amplo da Bíblia. Se a gente for começar a assistir vídeos deles e explicações deles acerca da palavra, a gente fica até assim, poxa, realmente isso daí faz sentido. Eles são grandes estudiosos da Bíblia, né?
E não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir algum programa daquele canal Novo Tempo. Eles fazem pesquisas arqueológicas totalmente fundadas, assim, interessantes. Só que quando a gente vai para esse lado de vida após a morte e a questão até mesmo do sábado, eles têm uma interpretação totalmente equivocada das escrituras. E os testemunhos de Jeová, a gente sabe que é aquela seita mesmo, né? Eles creem nessa questão da vida após a morte, que realmente Cristo virá à Terra, né? Cristo virá à Terra. Pastor, eu até queria que o senhor pudesse falar sobre isso também. No que creem os testemunhos de Jeová, por conta de que eles acreditam que Cristo ainda virá à Terra e que as almas que morreram durante todo esse período, elas realmente estão dormindo lá. Elas vão ficar totalmente inconscientes. Então, morreu a pessoa hoje, a pessoa fica inconsciente. Quando Jesus voltar, essas almas serão ressuscitadas. Só que eles acreditam ainda, como a grande maioria de nós sabemos, na história dos 144 mil, que serão um número fechado de salvos. E que a gente sabe que hoje, no mundo, esse número de testemunhos de Jeová já é muito superior a 144 mil. Então, essa conta aí não fecha, né? E eles também creem que essa alma, quando ela morre, né, ela perde totalmente a consciência, ela fica num limbo. Muito parecido com o limbo que a Igreja Católica crê que as almas ficam. Mas não que como diferentemente da Igreja Católica, crê que após a morte alguém pode ser salvo. Não. Só que eles acreditam que não há nenhum tipo de consciência nessa alma. Pastor, o senhor tá aí? Tô aqui. Tá. É isso, os testemunhos de Jeová, né? Não falei besteira. O senhor tem alguma coisa mais a acrescentar? Tô tentando dividir sua pergunta aí, né? Porque foi tantas perguntas. Não, desculpa. Não, só uma coisa. Na questão dos 144 mil, o que pega é o seguinte. Os testemunhos de Jeová, eles defendiam, né? Que eram 144 mil, o número dos salvos. Só que no mundo, os testemunhos de Jeová passaram muito desse número. Então, o que eles fizeram? Receberam uma revelação que os 144 mil são aqueles que foram os mais fiéis aqui nesse mundo. Então, tem dois céus. Tem o céu para os 144 mil e tem a terra que vai ser renovada para aqueles que não foram tão fiéis como os 144 mil. Então, a grande questão que eles colocam são dois lugares, para os mais fiéis e aqueles meia boca, assim, igual a gente, tal, que está lutando ali, que está tentando, né? Que está tentando, então vai viver também uma espécie de céu, mas não na totalidade, mas aqui na Terra. Então, eles tiveram que reinventar a doutrina para poder comprovar a doutrina deles. E algo mais sério, o Testemunho de Jeová, eles mudaram a Bíblia, né? Eles têm a tradução Novo Mundo. É uma tradução só para eles. Então, eles mudam palavras no grego, eles tiram vírgulas, colocam vírgulas onde não tem, para poder comprovar o ensino deles. Ok. Obrigada, pastor. Fica aí, fica ligadinho que tem outra pergunta para o senhor. Bom, a igreja católica romana, né, eles acreditam, como a gente sabe, que a alma, a gente escreveu errado, a alma após a morte vai para um lugar intermediário onde aguarda o perdão de Deus aí que tá. Você pode ter feito tudo que você quiser na sua vida, viva a sua vida do jeito que você quiser, desde que você, né, crisme, comungue na igreja católica e tal. Mas faça o que você quiser da sua vida. Depois que você morre, você vai para esse lugar intermediário. Aí, aqui, se ele parasse aqui onde aguarda o perdão de Deus, aí você fala assim, daí só Deus pode me julgar, né? Não tem o que fazer. Só que não. A sua alma, ela está nas mãos dos seus parentes e amigos vivos. O que seria de você se você ficasse na mão dos seus parentes e amigos vivos? Vocês iriam para o céu ou vocês iriam para o inferno? Eu achei essa situação aqui bizarríssima. Então, assim, você faz o que você quiser. Depois, se você foi pro inferno, você culpa seus amigos que não intercederam por você, que não acenderam uma vela por você,
que não oraram por você, não fizeram missas e tudo mais. É uma coisa assim absurda. Então a sua salvação sabemos que não depende de nós, mas aqui nessa questão, além de não depender de você, ela depende de outros, de terceiros interessados. Então, você faça o que você quiser, mas na verdade você tem que agradar os seus amigos, para que eles então intercedam por você. Só que ainda tem uma questão um pouco maior nessa questão da Igreja Católica, que não existe apenas o purgatório. Eu sempre criei assim, e aprendi que existia apenas o purgatório. Tá bom, beleza, tem o purgatório lá, as almas ficam lá e boa. Daí a pessoa orou, tirou a alma do purgatório. Mas não é assim. O purgatório é o lugar onde as almas detidas recebem alívio com o sufrágio dos fiéis. Ou seja, as almas detidas ali, elas vão receber o alívio a partir do sofrimento e da petição dos que aqui estão vivos, ou seja, sua família, seus amigos vão pedir para vocês e vão tirar sua alma do purgatório. Só que tem outros lugares ainda. Esse limbus patrum, que é o lugar onde vão as almas dos santos do Antigo Testamento. Aqui eu fiz uma correlação com aquela questão do seio de Abraão que a Bíblia fala, né? Então, só que aqui nessa questão, eles não falam nem nada sobre isso, sobre seio de Abraão, sobre Bíblia, nada. Eles criaram esse lugar, né, na concepção deles, que é onde os santos do Antigo Testamento estão. Então, eles não estão no mesmo lugar que todas as outras pessoas. Ponto. Limbus infanto é onde vai as crianças que não receberam batismo, ou seja, aquelas crianças que nasceram, que não foram batizadas, elas não vão lá para o purgatório junto com as demais almas, elas vão para esse quartinho do purgatório chamado limbus infantum. E, ao meu ver, não haveria por que ter essa diferença alguma, porque são diferenciações, mas de uma mesma situação, que eles creem que, independente do que a pessoa faça, tanto tirando os santos do Antigo Testamento, que eles creem que já ele está só nesse estado intermediário, mas eles irão ao céu, tanto as crianças quanto as demais almas, elas dependem da intercessão. Por quê? Porque as crianças aqui não foram batizadas. Então, para eles, elas não fazem parte do corpo, não fazem parte do todo. Então, alguém tem que interceder por elas, para que elas, então, não vão para o inferno, ok? Aí vem a discussão do cristianismo evangélico que a gente vive aqui hoje, né? Só dar uma olhadinha no horário. A diferenciação entre Martinho Lutero e João Calvino, que é isso que eu queria que o senhor comentasse, pastor. Porque a gente sempre fala da Reforma Protestante, a gente sempre lembra dessas figuras que foram importantes e tal, só que existiu uma diferença grande de pensamento e de interpretação bíblica entre esses dois, entre essas duas figuras. Martinho Lutero cria que a alma dos justos dormirão até que o Senhor desperte, ou seja, eles não morreu, eles dormem, eles não usufruem de nada, eles não vivem nada, não vivenciam nada. Já João Calvino, eles acreditam que eles gozam de um tranquilo descanso, ou seja, essas almas elas não ficam dormindo sem fazer nada, elas gozam de um tranquilo descanso, e a felicidade total, aí sim, o pensamento de ambos já afunila e se aproxima, que aí quando sim Jesus retornar, a sua total felicidade será experimentada. Só que eles têm essa pequena diferenciação. O senhor queria comentar, pastor? A questão do limbus infantus, o Papa agora, o último Papa, o Papa vigente, ele cancelou o limbus infantus, não existe mais, fechou esse departamento no purgatório. Trabalharam demais. O cara é poderoso, hein? Então ele falou que não, que toda criança que morre na infância, sendo batizada ou não, vai para o céu. Direto, não tem... Fechou esse departamento no purgatório, então não existe mais. Tem umas velas aí que deixaram de ser vendidas por conta disso, hein? Com relação a Martinho Lutero e Calvino, o que a gente precisa entender? Martinho Lutero foi aquele que iniciou a reforma. Mas qual era a ênfase dele? A ênfase dele era combater a Igreja Católica em relação da salvação pelas obras. Então, quer dizer, a mentalidade dele ainda era uma mentalidade católica romana.
Isso a gente precisa entender. Então, ele foi aquele que deu início. Os reformadores, à medida que foram se levantando, eles foram se aprofundando mais nos estudos até chegar às conclusões que nós temos hoje. Lembrando que, irmãos, Martinho Lutero foi aquele que iniciou a reforma protestante dentro do catolicismo romano. Mas já existiram outros reformadores que já estavam trabalhando antes de Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, desenvolvendo. Há uma diferença entre o luteranismo e o protestantismo. Luterano, vamos dizer que é um católico melhorado. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, o luterano acende vela no velório dos mortos. Então, ainda tem alguns costumes, né? Eles adotam, por exemplo, a questão litúrgica, né? Todos os pastores luteranos recebem um livro chamado o que eu devo falar. Então, ali está toda a liturgia e todos os sermões para 4 anos. Então, ele tem que seguir aquele livro. Então, o luteranismo ainda segue muito a linha do catolicismo romano. Então, há essa divergência por conta disso. Martinho Lutero foi aquele que iniciou a reforma protestante no seio da Igreja Católica e os reformadores deram continuidade, aí sim elaborando os sistemas de doutrinas até chegar como nós temos hoje. Agora, a divergência, por exemplo, se você pegar João Calvino e John Knox, há divergência entre eles. Em alguns pontos. Entendi. Obrigada, pastor. Fale quando o senhor achar necessário aí, pode estar muito bem-vindo. Bom, só voltar aqui o vídeo. Tá. Passando por essa situação, daí a gente entende, se pergunta, né? Então, para onde vai a alma do cristão após a sua morte? Que a gente vai entrar ali na parte número 2. E para, né, não fugir à regra, eu tenho um videozinho para passar para vocês. Vê se vai sair. Saiu o áudio aí? Sem som. Sem som? Tá. O que é a morte? A morte... Saiu agora? Saiu. Tá. A morte é a separação da alma do corpo. O corpo é matéria, foi feito do pó, volta ao pó. A alma imaterial, sopro de Deus em nós, é recolhida à presença de Deus para ser destinada ou à bem-aventurança eterna ou à condenação eterna. Quando uma pessoa morre, vamos falar de uma pessoa cristã salva em Cristo Jesus. Imediatamente, diz Hebreus, o espírito da pessoa é aperfeiçoado para entrar na glória. Uma pessoa quando morre, as pessoas pensam assim, uma pessoa morreu, acabou. Assim pensam os existencialistas. Outros dizem, morreu, vai para o purgatório. Outros dizem assim, morreu, a alma vai ficar dormindo junto com o corpo. Outro diz assim, morreu, vai desencarnar e procurar uma reencarnação. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. De tal maneira que a alma ou espírito de um cristão salvo em Cristo, quando ele morre, a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus e começa a desfrutar da bem-aventurança eterna.
A alma sobrevive sem o corpo, ela tem consciência sem o corpo. Embora essa alma já esteja desfrutando das venturas do céu, a plenitude da bem-aventurança ainda não está completa, porque o corpo ainda está no pó, aguardando o dia da ressurreição. Quando Jesus voltar, esta alma glorificada vem com Jesus, e esse corpo ressuscita, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo, e se une a esta alma, e então a glorificação é plena e desfrutaremos das bem-aventuranças pelo desdobrar da eternidade. Uma pessoa ímpia morreu, ela não creu em Jesus, imediatamente a sua alma também vai para o inferno, está lá em Lucas 16, e começa a sofrer as agruras da penalidade eterna. Esta pessoa também, quando Jesus voltar, aquele corpo vai ressurgir dos mortos e vai se unir àquela alma que estava em tormento, de tal maneira que essa pessoa vai sofrer agora, com o corpo e com a alma, por toda a eternidade, as penalidades eternas. Ninguém mais falou sobre isso na Bíblia do que Jesus. Aqueles que negam as penalidades eternas estão na contramão do ensino de Jesus Cristo. Talvez você pense, mas isso é muito duro ouvir um negócio desse. Pois é melhor ouvir isso agora do que ter que ir para o inferno. Agora você tem chance de se arrepender. Agora você tem a oportunidade de crer no Senhor Jesus e fugir da ira vindoura. Agora você pode voltar-se para Deus, que é rico em perdoar. E este Deus, cheio de graça e amor, vai acolher você, vai perdoar a você e vai dar a você a vida eterna, para que você tenha garantia e certeza da sua salvação. Bom, trouxe a pessoa certa para falar, não é mesmo? Para onde vai a alma do cristão após a sua morte, que é a grande questão nossa aqui na revista de hoje. Aqui na revista, lá no ponto 2, que fala sobre o ensino bíblico sobre a vida após a morte, ele vai trazer ali alguns pontos chaves que a gente viu no vídeo do pastor Hernandes. Que ele fala sobre o estado de consciência, ou seja, logo após a morte, a pessoa ela não deixa de pensar, ou ela não deixa de... o seu estado de consciência, tanto do justo quanto do ímpio, ele permanece. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas 16... Quem achou, podia ler para mim, do 24 ao 31? Mas eu queria que lesse a partir do 22, por gentileza. Do 22 ao 31. Isso. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele instituiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, como a gente conhece essa passagem, a gente entende aqui que os mortos, eles têm sim um estado de consciência.
os mortos, eles não têm como morreu, como a gente viu lá no materialismo, e descansou, não acabou. Não. A Bíblia nos ensina sobre que a vida após a morte, essa consciência perdura, tanto a consciência do que houve, do que se passou, tanto a consciência do estado atual que a alma ali estará, o porquê que ela estará ali, tanto gozando do descanso dos justos, quanto gozando da consequência do pecado para os ímpios, tá? Aí no ponto número 2, ele ainda fala assim, o destino irrevogável. Não tem como revogar. Então, o que acontece? Não tem como, tanto o morto, lá como a gente viu no purgatório, ele ser retirado dessa situação que ele está, retirado daquele limbo que ele se encontra, não tem como sair. Esse estado, ele é permanente. Carol, Oi? O pastor quer falar. Pode falar, pastor. Rapidinho. Com relação alguns chamam de parábola, né, do rico e do Lázaro, vocês podem perceber 2 detalhes interessantes. Lázaro não está vendo o rico lá no inferno. Perceberam isso no texto? Uhum. Quem está vendo Lázaro no céu é o rico. Então, quer dizer, na questão do galardão, há um indício de que a maior dor dos ímpios vai ser eles verem os justos gozando da graça e da presença de Deus, enquanto eles estão gozando da presença da ira de Deus. Então, há uma linha de pensamento nesse sentido. Agora, quem está lá no céu já não consegue ver quem está lá no inferno. Porque senão traria tristeza para quem está vivendo no céu, talvez ver um parente no inferno. Mas o rico está vendo Lázaro lá. Então, isso é indício, né? Claro, são cogitações teológicas de que um dos agravantes vamos dizer, do ranger de dentes, da dor dos ímpios no inferno, vão ver os justos gozando da presença de Deus, da graça de Deus, enquanto eles estão sofrendo a presença da ira de Deus. Pronto. Sim, sim. Obrigada, pastor. Outra coisa também que a gente pode ver que é essa questão da imediatamente após a morte, ali na parábola fala que Lázaro estava onde? Ele foi para o seio de Abraão. Aqui, pastor, eu quero que o senhor até me corrija se eu estiver errada, mas teve uma vez que nós tivemos uma aula sobre o inferno na sala. Foi até eu que dei a aula e eu até conversei com o senhor a respeito disso daqui. E vamos ver. O seio de Abraão, toda a vida eu aprendi na igreja que era um lugar especial, mas eu não entendia direito o que era. Não entendia. E aqui na Bíblia, quando a gente destrincha essa parábola, aqui no caso, quando a gente destrincha esse texto bíblico e a gente pensa, na verdade, o seio de Abraão seria esse estado provisório para onde vão todos os salvos. Tá certo, pastor? Isso mesmo. Todos os salvos estarão lá, né? Todos os salvos, aqueles que morreram aguardando a vinda de Cristo no Velho Testamento e aqueles que morreram após a primeira vinda de Cristo, já estão no seio de Abraão, já estão gozando da presença de Deus com a alma, mas não com o corpo glorificado ainda. Sim. E a alma daqueles que morreram sem Cristo já estão também sofrendo as tormentas do inferno já. Aí, então, só que esse seio de Abraão, ele é provisório. Tanto o seio de Abraão quanto o inferno. Eles são provisórios. Eles não são ainda o estado definitivo, que daí a gente vai para o gozo e tormento, que os eleitos participam desse gozo e dessa alegria, mas não de forma completa, como o pastor disse, porque o corpo ainda não está unido a eles, quanto os ímpios, que estão já sofrendo a consequência do seu pecado, mas não de forma completa, porque o inferno,
ainda não é o estágio final do seu sofrimento. O inferno, que nem ele diz aqui, que os infiéis não atingiram o seu apogeu. Tanto os fiéis quanto os infiéis. Eles ainda serão lançados em outro lugar, onde sim haverá o sofrimento eterno após a volta de Cristo. E aqui a gente vai para uma outra parte, que ele vai começar a falar tanto sobre o Sheol e sobre o Hades. Que ele fala o seguinte, que a Bíblia fala, aí aqui, se vocês tiverem a revista, eu gostaria que vocês até fizessem um acompanhamento, que no Antigo Testamento a palavra Sheol, ela era utilizada para designar a situação em que se encontravam as almas logo após a morte. Então, morreu, foi para o Sheol. E no Novo Testamento passou a se utilizar a palavra Hades, que é o Novo Testamento escrito em grego, o inferno ele é designado como Hades. Que significa, essas duas palavras, tanto Sheol quanto Hades, significa o estado de morte, o estado de separação entre o corpo e a alma, né? E às vezes até mesmo num sentido mais literal, como a questão da sepultura. A pessoa morreu, ela foi para o Hades. Então ali, até em Lucas 16, 23, que ele fala assim, né? Quem ainda tiver com a Bíblia aberta, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. No inferno, aqui do versículo 23, é do grego Hades, tá? Quem tem a Bíblia de Estudo Genebra, lá no comentário, fala assim: Hades é um nome grego comum para designar o lugar dos mortos. No Novo Testamento, não é usado como referência aos justos. Aqui é claramente um lugar de tormento, tá? Então, o Hades, a gente nunca vai designar que um justo foi para o Hades, no sentido de sepultura. A gente sempre vai designar que o ímpio foi ao Hades. Quando vocês lerem o Antigo Testamento, né? Se alguém tiver a oportunidade de ler o Antigo Testamento no grego original e se deparar com a palavra Hades, vai entender que pode ser tanto o inferno quanto o lugar de sepultura para os ímpios. Ok? Lá em Marcos 9, 43, quem puder abrir também, que tem uma... Deixa eu ver se eu acho que eu já leio. Aqui, ó. Em Marcos 9, 43 fala assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Aqui fala do inferno, aqui seria o Hades, ok? Então, só para a gente ter essa diferenciação. Tanto Sheol quanto Hades são designados como inferno e são esse estado intermediário. Os justos vão para o seio de Abraão, os ímpios vão para o Hades, ou Sheol, ok? E lá, então, a gente sabe que o rico estava no Hades e Lázaro estava no seio de Abraão. Certo, pastor? Carol, só uma coisinha interessante, né? A palavra Hades, fiz aqui uma pesquisa rápida, ela aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes no Novo Testamento. Só em Atos, por exemplo, em Atos significa só morte, não significa inferno. Uhum. Em Atos. Em Coríntios, significa também morte. Então, quer dizer, 3 menções só falando sobre morte e o restante, todas as vezes que ela aparece, fala sobre o inferno. Sim. Então, o que determina o uso da palavra é também o contexto. É o contexto. Então, isso é interessante, a questão do contexto. E a palavra Hades é uma tradução grega do Velho Testamento, como você falou, do hebraico Sheol do Velho Testamento, uma tradução grega. Sim. Pronto. Obrigada. Não sei se eu quando eu li Hades, toda vez que eu vejo Hades, né, a palavra Hades, eu me remeto a um desenho que tinha, quando eu era criança, que tinha o Hades. E daí eu sempre me lembro disso daí. E eu vendo, assim, até para pesquisar aqui, né, aí eu sempre me recordava que ele até na mitologia grega, ele é o deus que cuida do lugar onde vão os mortos. E a gente...
às vezes a gente passa batido por essas coisas, mas a gente que estuda mais a Bíblia, é interessante a gente saber o significado e a aplicação das palavras, porque é muito diferente, às vezes, da única tradução que a gente tem, que a gente não sabe interpretar. Então, como o pastor mesmo falou, apenas 3 passagens que se utilizam o Hades designam morte. Então, é para a gente saber a importância e o uso da palavra. Então, quando a gente se deparar com Sheol e Hades, a gente saber que é a mesma coisa, mas dependendo do texto, Hades pode designar só apenas morte, não um inferno. Então, isso daí é interessante a gente saber. Bom, a situação dos homens entre a morte e a ressurreição, né? Lá em Gênesis 3:19, fala que no suor do teu corpo comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso daí é uma passagem que a gente conhece, né? Muitos. Existem outras passagens que trazem o mesmo sentido na Bíblia, e que às vezes os materialistas utilizam isso, que do pó vai voltar, retornará ao pó, então não tem o que... Não existe uma vida após a morte, eles interpretam de uma outra maneira. E aqui na Bíblia, como a gente sabe, então a gente entende aqui que o nosso corpo físico retornará ao pó, contudo, o nosso espírito retornará a Deus, né? Como a gente viu até no vídeo que eu passei para vocês, haverá essa separação, a gente sabe que haverá essa separação para que futuramente haja uma comunhão novamente, quando Cristo retornar. Então, aqui a gente sabe que o homem, a sua alma, logo após a morte, o espírito retorna a Deus, então eles continuam, aqui nós vamos falar estritamente dos justos, tá? Eles continuam na presença de Deus. Quando eles vão ao seio de Abraão para esperar o retorno de Cristo, eles estão ainda na presença de Deus. Eles estão desincorporados, mas por favor, não confundam aqui com desencarnados. Nada desse tipo. Eles estão desincorporados porque o seu corpo físico ficou na terra e apenas o seu espírito subiu para o céu. Aqui na revista ele traz ainda que é melhor traduzido como ausência do corpo. Essa questão de estar desincorporado, eles estão apenas separados do seu corpo físico, para que depois haja essa junção. E lá embaixo, a revista ela traz 2 passagens de desincorporados. E lá embaixo, ele fala assim, do mesmo modo que os justos, os ímpios permanecem sem corpo físico por algum tempo, como a gente falou. Essa desincorporação acontece tanto para o justo quanto para o ímpio, beleza? Estão vivos e conscientes. Após a morte, as pessoas continuam vivas e conscientes. Lá em Mateus 22:32, fala assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, dando a entender que não existe, a morte ela é apenas um estado físico, e a Bíblia também utiliza a expressão morte para quando fala daqueles que estão separados de Deus, ou seja, aqueles que foram lançados no Sheol e que... Pronto, que o Daniel ia entrar. Aqueles que foram lançados no Sheol e logo após serão lançados no Lago de Fogo, que é o tormento eterno. Então, a Bíblia designa a morte também para aqueles que estão separados de Cristo. Mas nós, que somos eleitos, salvos em Jesus Cristo, quando morremos, permaneceremos vivos sim, no seio de Abraão, tendo consciência. Não teremos, entanto, memórias, como até mesmo o pastor falou. Seria muito triste a gente estar lá no céu, lá no seio de Abraão, vendo aqueles que estão no inferno. Poderíamos vir a sentir sentimentos terrenos, como saudade, solidão, tristeza, coisas que no céu nós não vamos vivenciar. Então, nós estaremos vivos e conscientes, sim. Entretanto, sem termos os sentimentos terrenos e humanos, ok? De arrependimento e coisas assim. Próximo. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Vamos lá. Estão numa situação ao mesmo tempo fixa e provisória. Por quê? Porque a nossa vida já vai estar decidida. O que eu falei no começo da aula? A nossa vida terrena aqui nessa terra, ela não é finita aqui, ela não encerra aqui.
Contudo, tudo que nós vamos vivenciar após a nossa morte, ela é determinada por esse período que nós estamos aqui na Terra. Então, hoje, você se salva? Não, você não se salva, você já é eleito. Mas as consequências daquilo que você fez ao longo da sua vida, você as sofrerá também após a sua morte. Então, a sua vida, o comentarista aqui, depois que vocês lerem depois a revista, enfim, ou quem já leu, vê que ele deixa isso bem claro, que nós sofremos consequências das nossas atitudes aqui nessa terra, ponto. Contudo, e nós vamos sofrê-las pessoalmente, individualmente. Por isso que a questão do purgatório, de outra pessoa se responsabilizar pela sua salvação, ela é totalmente errônea e equivocada. Você não pode colocar na mão de uma outra pessoa a situação ou as consequências daquilo que você fez ao longo da sua vida. Isso não existe, porque Cristo, Jesus, ele é sábio, ele só vai julgar a você mesmo, indivíduo. Né? Da mesma forma que o pastor não tem como salvar a sua família também não tem como resgatá-lo. Lá, se ele fizer alguma coisa, eu acho que o pastor Aldo está lá no purgatório, vamos orar por ele. Não tem essa situação. Então, por isso que ele fala aqui que é uma situação ao mesmo tempo fixa e provisória. Por quê? Os santos vão ao seio de Abrão, os ímpios vão ao inferno, eles estão numa situação que já foi determinada. Não tem o que fazer para movimentar essas pessoas, não tem o que fazer. Ali mesmo em Lucas, quando a gente leu, que o rico fala assim, então volte um morto e fale para a minha família o quanto eu estou sofrendo aqui, para que eles, então, não venham para esse lugar. Abraão responde o que para ele? Que se ele não creu ainda nas escrituras e nos profetas, não adianta enviar morto algum, porque eles não irão crer. Ou seja, todas as decisões que tomarmos aqui influirão na nossa vida após a morte. E que as respostas e as decisões pelas nossas e a oportunidade de termos contato ou não e de tomarmos as decisões pautadas na palavra já estão disponíveis a nós, que é o quê? A Bíblia Sagrada, as Escrituras. É isso que Deus deixou para nós, para que então possamos tomar as decisões de acordo com a sua palavra. Não existe nada mais, nenhuma vírgula a mais que deverá ser acrescentada ou algo a mais que façamos que seja uma outra alternativa, como a própria parábola nos deixa bem explícita. Ok? Então, por isso que é uma situação ao mesmo tempo fixa e provisória. Não há nada que se faça após a morte. Estão separados de Deus ali. No ponto ele fala assim, completa ausência de comunhão com Deus. Quem está no inferno, aqui a gente está falando da situação do ser humano após a morte. Completa ausência de comunhão com Deus. No inferno, ali em Lucas 23, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Aí Mateus 25, 3 assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os ímpios já estão separados de Deus. Assim como eu falei aqui, que estão vivos e conscientes, os justos, os ímpios já estão separados de Deus a partir da morte. Morreu, eles não têm mais a possibilidade de se aproximarem a Deus, não tem o que eles façam após a morte, após essa desincorporação. Já estão para sempre separados de Cristo, mortos para Deus. Estão já recebendo castigo por causa da sua incredulidade. Óbvio, eles já estão no inferno. O rico falava o quê? Que ele não aguentava mais ficar ali. Por quê? Porque ele já estava recebendo o castigo de Deus. Para a gente não ficar só nessa passagem de Lucas 16, ali ele fala assim, no 2 Pedro, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. O castigo já é real, o castigo já existe. O rico já estava sofrendo naquele momento. E ali ainda não era o momento final dos sofrimentos que seriam impostos a ele. Ele ainda está no estágio intermediário, mas ele já está sofrendo. Oi. E além disso, a gente vê no texto que o rico, ele tinha desejos humanos, né? A sede, por exemplo, é uma necessidade do corpo físico, mas ele tinha esse desejo. Então, assim, a gente vê que no inferno, as pessoas, além de tudo, vão sofrer com os desejos humanos básicos, né? A fome, a sede.
mesmo ele não estando encarnado, né, com seu corpo, ele tinha desejos físicos, digamos assim. E até mesmo, até a questão do pastor falou, e até você comentando, dessa questão dele olhar para cima, poxa, eu poderia estar ali, ou já que eu não vou conseguir chegar ali, eu queria que a minha família estivesse ali. São pensamentos humanos, né? Que quem está no céu não vai poder ficar olhando lá para baixo e falar assim, olha, um amigo meu, um conhecido meu, um parente meu tá lá no inferno, ai, que tristeza, eu gostaria que ele estivesse lá. Não vai sentir isso. Mas quem está no inferno, ele ainda vai sofrer, como o pastor disse, né? As consequências do remorso. Do remorso mesmo. Poxa, o que eu poderia ter feito para não estar aqui? Como poderia ser minha vida se eu não estivesse aqui? Ainda tem todo esse sentimento, que nem você diz mesmo, humanos, que ele ainda vai sentir. Carol? Oi. Um outro detalhe rapidinho é o seguinte. O inferno, que às vezes a gente acha, né? A gente está vivendo agora nesse mundo, aí rompe o inferno ao céu. Na verdade, o céu é uma continuidade da nossa vida aqui na Terra como servos de Deus, e o inferno é uma continuidade da vida dos ímpios na condenação eterna. Então, quer dizer, nós como crentes, o apóstolo Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestes. Ou seja, nós já estamos provando um pouco do céu e os ímpios já estão provando um pouco do inferno. Mesmo que os ímpios tenham a prosperidade, o dinheiro e tudo aquilo que ele acha que é importante para ele, as angústias da alma dele, ele já começa vivendo aqui. E nós, os alívios da nossa alma, nós já começamos vivendo aqui também. Então, o céu é uma continuidade e o inferno é uma continuidade. E não um rompimento para começar uma nova realidade. Sim, até mesmo nesse período que a gente está passando de quarentena, né? Quando as pessoas ficam tão angustiadas, desesperadas, eu tenho feito bastante uma correlação com relação a isso, que a gente ainda tem uma paz, uma tranquilidade, porque nós cremos ainda em Deus, entendemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Mas aqueles que estão vivendo na angústia, que não conhecem a Cristo, né, podem passar assim, por momentos de dificuldade, de angústia, de depressão. E eu não tô falando que cristão não pode passar por isso, mas é muito mais difícil, porque não tem esse suporte espiritual e esse alento e esse conforto que nós temos, né? Bom, e eles estão num estado fixo e ao mesmo tempo incompleto. O comentarista diz aqui que de modo que o destino dos justos e o destino dos ímpios são decididos antes da morte e é inalterável após a mesma. É incompleto porque ainda Jesus não retornou para então dar o fim a todos, né? Após o juízo final. Só que é fixo, porque não tem como eles alterarem, como a gente falou. Após a morte não há o que se fazer. Morreu, já era, né? A alma lá não tem como mutar. Eu vou sair do céu, vou para o inferno, eu vou para o céu. É um estado fixo e ao mesmo tempo incompleto. E eu trago aqui na questão, por que devemos estudar sobre o destino do homem após a morte? Eu sempre pensei que era uma coisa assim, desnecessária, entre aspas. Não, eu vou ser salvo, em nome de Jesus vou ser salvo, vou me preocupar comigo, com a minha família e não quero ficar pensando no futuro para não gerar ansiedade ou instabilidade, algo do tipo. Mas é importante nós estudarmos, eu não digo nem para nós, eleitos em Cristo, a gente tem consciência da nossa salvação e da nossa vida com Cristo no céu após a morte, mas a questão de como nós devemos debater perante outras religiões, ou quando alguém vier nos indagar acerca de outros questionamentos, porque na revista a gente trouxe diversas visões ao longo da revista inteira. E a gente estudar o destino do homem é para a gente também fazer esse ponto e fazer e até mesmo o contraponto com relação a outras religiões. O porquê que a nossa é pautada na Bíblia, como a gente pode justificar biblicamente a vida após a morte dentro do nosso ensino cristão, dentro da nossa religião, ante as demais religiões que deturpam a Bíblia, como o pastor disse até
a Testemunha de Jeová, que reescrevem as escrituras, ou que se utilizam de um ou outro versículo esparso, não fazem toda o estudo da Bíblia incompleto para saber o sentido daquela frase, ou por que eles falam aquilo, como os espíritas, e a gente fazer essa análise completa e assim, então, poder debater ou explicar para uma pessoa e até mesmo fazer a defesa da nossa fé, o porquê cremos assim. Por isso a importância de estudarmos o destino do homem após a morte, né? Para a gente poder instruir outras pessoas. E como conclusão aqui, gente, vou até encerrar no horário. A imortalidade não é apenas uma existência sem fim, o comentarista diz, mas uma vida futura de comunhão com Deus ou de separação de Deus. A imortalidade ela vai demandar esses dois vieses, ou profunda comunhão com Deus e infinita comunhão com Deus, ou a separação total de Deus, né? Estar plenamente morto para Deus. Não se deixe iludir e decida agora o seu futuro. Aqui no final ele fala, decida hoje mesmo o seu futuro, ou seja, decida andar com Cristo, né? Decida ser um cristão de verdade, né? Porque a gente sofre as consequências daquilo que nós fazemos aqui nessa terra. E como conclusão da revista, gostaria de agradecer vocês, que a gente falou sobre aí ao longo de 12 lições. Não abordamos todas as religiões existentes, não seria até nem possível, mas a gente pôde dar uma pincelada bem boa aí no que outras pessoas fora até mesmo da nossa realidade, ou próximos a nós pensam, e a gente poder fazer então a defesa da nossa fé, a defesa da nossa... defesa da Bíblia e defesa daquilo que a gente acredita, porque muitas das vezes nós cristãos, a gente não defende a Bíblia como deveríamos. A gente apenas deixa as pessoas falarem, debaterem, e a gente sempre fica quieto. Eu acho que uma coisa importante que a gente pôde aprender na lição de hoje é que a gente poder defender o nosso pensamento, a nossa crença com base e fundamento. Pronto, encerrei, gente. Podem falar aí o que vocês acharem devido. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu estava me lembrando aqui que quando o Freddie Mercury, ele descobriu, o cantor do Queen, né, o vocalista do Queen, descobriu que ele tinha AIDS, ele compôs aquela música, Quem Quer Viver Eternamente? E nessa música, ele demonstra a angústia dele por não saber o que seria dele após a morte. Após a morte. Então, a música, né, demonstra essa questão. Então, o ser humano, ele entra em desespero quando ele não tem essa convicção do que será da vida dele depois da morte. E é o que a Carol falou, nesse tempo de pandemia, nós, como cristãos, nós vemos oportunidades de nós fortalecermos mais a nossa fé. O ímpio vê desespero. O ímpio vê desespero. Então, há essa diferença muito clara, né? E se o crente, aí é aquela questão, né? Se o crente viu desespero nessa situação, então é necessário ele rever, né? Ele rever a sua vida, rever a sua fé, rever a sua confiança em Deus, porque nós, como crentes, vimos oportunidades. Oportunidades de viver realmente a nossa fé agora, a nossa confiança. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu acredito que acho que eu sou o mais velho, né? Da galera aí dos jovens, né? Ou o Gessé é o mais velho que eu, acho que não, né? Não, né, Gessé? Pouquinho só, pouquinha coisa. Pouquinho, né? Quase irmão, quase irmãozinho. Olha, eu tenho 43 anos. Ah, então é quase. Tá quase, né? Nunca eu tive que exercitar mais a minha confiança em Deus do que nesse tempo. Aí eu pergunto para vocês, no tempo de vida que vocês têm, quanto que vocês tiveram que exercitar a fé de vocês como tiveram que exercitar agora? Não é verdade? Não, não tem. Então, quer dizer, é o que nós temos conversado entre os pastores. Deus passou a peneira. Deus passou a peneira agora. Aqueles que realmente são de Cristo vão permanecer. Aqueles que não são de Cristo não vão permanecer.
a gente não sabe qual vai ser o resultado da volta, né? Quantos irmãos nós ainda vamos ter conosco, né? A gente ainda não tem uma noção muito clara. Mas é essa questão, é o que a Carol falou, o mundo viu desespero. E nós vimos uma oportunidade de podermos colocar a nossa fé em prática. E eu fiquei muito chateado, assim, em relação ao grupo de alguns pastores, falando, não, porque a gente volta os trabalhos agora, mesmo com restrição, aí a gente que está fazendo o trabalho corre o risco de ser contaminado. Eu falei, mas e qual é o problema de ser contaminado? Se nós, como pastores, tivermos que ser contaminados para continuar fazendo o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos, a gente vai ser contaminado. E daí, qual o problema? Se Deus tiver isso para nós, para provar ainda mais a nossa fé, né? Para provar mais ainda a nossa fé. Então, quer dizer, não tem um problema. Se eu tiver que ser contaminado por conta do meu trabalho, da minha vocação, eu vou ser contaminado. Por quê? Porque outros pastores, durante todo o tempo da história, também viveram realidades semelhantes à nossa e nenhum deles se escondeu dentro da sua casa. Pelo contrário, continuaram dando assistência para a igreja, trabalhando, fazendo o trabalho, sem medo. Quer dizer, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, Carol, foi muito boa a sua fala, porque realmente é isso mesmo. Nós temos certeza do nosso futuro, depois da morte. É o que eu falo, eu não tenho medo da morte. Eu tenho receio. Qual é o receio? Tenho filhos pequenos ainda, que são dependentes. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, bom, Deus vai continuar cuidando da vida deles. Eu estando aqui ou não estando aqui. Qual a diferença faz em relação ao cuidado de Deus da vida dos meus filhos, eu estando aqui ou não estando? Então, essa é a convicção que a gente precisa ter como servos de Deus. Pronto. Amém. Mais alguém gostaria de falar algo? Comentar alguma coisa ou a gente pode encerrar já? Eu só quero saber quem que é esse Thierry que estava aqui. Eu também. Quem é você? Se identifique, por favor. Falaram que é um jogador. Quem é? Um Celcinho. Francês. Tomar banho, viu? É o francês. Mas tem francês negão assim? Celcinho! Olha só! Celso Pires! Falei, será que entraram de ratão aqui na nossa aula para fiscalizar o que a Carol tá falando hoje? É os anônimos, eu tô falando, tá perigoso. Ô, Celso, tá parecendo mais o CC do que o Thierry, mano. Eu acho que a gente podia comentar, Carol, da aula que vem, né? Que vai ser uma aula muito especial. Teremos convidados. Sim, gente. Na próxima aula a gente vai fazer um catadão. Poxa, mas esse aqui nós já tivemos o Thierry, o que nós vamos ter na próxima? A gente vai fazer um catadão com algumas perguntas e tal, mais polêmicas aí durante a revista, com o Pastor Alden. Olha só, presença nova, ilustre na nossa aula. Internacional. E o pastor João Pedro Cavani. Então, eles vão estar aqui debatendo, a gente fazendo perguntas, colocando eles contra a parede e eles vão ter que responder tudo. A gente podia colocar até um nome, assim, tipo, de frente com o MP, imagina só. Daí vai ficar assim. Paredão. É um paredão. A gente vai colocar até o cronômetro, viu, pastor? Ó, tem 2 minutos para responder essa. 50 segundos. E na questão do horário, o reverendo João Pedro consegue nesse horário? Consegue. Então, consegue. Vai dar certo. Aí vai ser no mesmo horário, gente, 10h30. A gente vai mandar o link lá, eles vão entrar, vai ser nesse mesmo formatinho aqui, mas vai ser com perguntas e respostas. Ok? A ideia é a gente relembrar tudo que a gente estudou durante a revista, né? Uma revista muito importante para a nossa carreira cristã. E aí a gente vai fazer vai desde a primeira aula pegar algumas perguntas para a gente poder fixar mesmo tudo que a gente aprendeu nessa revista, né? Sim, vai ser bem legal. Vamos então encerrar. E Celcinho, você como uma presença ilustre para nós, poderia fazer a oração de encerramento? Parece que ele está mutado, não está? Ele que se mutou. Celcinho, está aí?
Foi tomar café, certo? Foi tomar café. Chama Thierry. Thierry. Foi embora, então. Luiz Cavani, ore para nós, por gentileza. Bora. Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem tá enjoado do vídeo, então pode participar ou não da próxima? Na vez dele, você muta. Na hora que ele for falar. Tá bom. Ellen, solta a garganta do Luiz aí, deixa ele falar direito, coitado. Eu deixo, ele dormiu muito, acordou com essa voz aí. Das 10 às 10. Vamos orar então, gente. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos proporciona esses momentos onde podemos refletir mais sobre o Senhor, refletir a palavra, refletir mais sobre o que o Senhor é nas nossas vidas e tudo o que nós vivemos é um exercício de fé e confiança no Senhor e que nossa vida não depende de nós. E eu peço que o Senhor cada vez mais fortaleça isso em nossas mentes, porque é muito fácil a gente começar a pensar que as coisas dependem da gente. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós precisamos do Senhor todos os dias. E nossa existência depende do Senhor. Nosso sustento depende do Senhor. Nada depende de nós. Então pedimos que o Senhor nos dê essa consciência. E para que possamos um dia todos juntos, mediante a fé e a ação do Teu Espírito, estarmos todos juntos na eternidade, louvando o Senhor e engrandecendo o Teu nome. Pedimos que o Senhor nos fortaleça também com essas professoras que temos, com os professores que temos, para que possamos cada vez mais aprender sobre o Senhor e sairmos diferentes, Senhor, maduros para poder enfrentar as dificuldades que temos no nosso dia. Amém. E pedimos também a orientação do Senhor para o dia que vem a seguir e também o culto à noite. Isso pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Até mais então, galera. Até mais. Tchau.